Amém? Abra a Bíblia de vocês em... O Léo tá aqui na frente, que honra. Abra a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu fiquei sabendo que eu ia ministrar. Eu perguntei ao Espírito Santo o que ele queria que eu ministrasse aqui, né? Eu falei, não precisa responder agora, você pode me acordar de madrugada. E aí, eu fiz toda aquela preparação, né? Acordei de madrugada e eu falei, Jesus, estou preparado para responder, para poder receber o que o Senhor quer entregar para mim. Na hora que eu fui levantar, 1 Coríntios 13. Aí, oxe, rápido assim. Na hora que eu faço, eu oro, eu volto a dormir. Era 3:04 da manhã. Aí eu recebia e eu já sabia o que era. Eu falei, não tem outro pregador para falar disso, não? Tem que ser eu mesmo. 1 Coríntios 13. Vamos ler um pouquinho. O contexto é o seguinte. O apóstolo Paulo, ele plantou a igreja de Corinto. E essa mensagem foi inspirada por Deus no ano 56 depois de Cristo. Pois você faz a sua conta em casa. O tanto de tempo que essa mensagem foi inspirada. E ela fala ao nosso coração até hoje, porque ela é uma exortação à igreja. Ela é uma exortação naquela época para a igreja de Corinto, uma igreja que fluía muito bem nos dons, uma igreja que tinha muitos membros, uma igreja que se perdeu no caminho por procurar somente os dons, por procurar somente as palavras proféticas, por procurar somente a palavra de sabedoria e por procurar somente as coisas que Deus dá, em vez do que o apóstolo Paulo nos chama a atenção do que é o mais importante. E aí, o nome dessa mensagem, não fui eu que dei, mas se a gente olhar em 1 Coríntios 12, no versículo 31, vai falar que existe um caminho ainda mais excelente. Esse caminho ainda mais excelente se chama a caridade, o amor. Então, o nome dessa mensagem é um caminho ainda mais excelente. Obrigado, Alexandre. Então, a minha mensagem ela vai ser expositiva, ela vai ser separada em 3 pontos. O primeiro ponto é amor supera tudo. O segundo, a natureza do amor, a eternidade do amor. Esses 3 pontos. E, normalmente, você deve estar se perguntando, às vezes, né? Você conhece esse capítulo todo e versículos 6 e 7 é muito usado em casamentos. Quem é casado aqui? Quem foi algum tema do seu casamento? 1 Coríntios 13? O amor supera tudo. O amor supera tudo, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Ninguém já ouviu isso? Amém. Mas só que o apóstolo Paulo está falando não de um amor pós-moderno. O apóstolo Paulo está falando não de um amor que nós sentimos, não é um amor de sentimento, não é um amor de emoção. O apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui, justamente no capítulo 12 e no capítulo 14, que reflete sobre os dons espirituais, ele está falando de uma coisa ainda mais excelente, ainda mais importante. Então nós vamos ver o que o apóstolo Paulo está ensinando e alertando a igreja ali de Coríntios, amém? Se quiser acompanhar aí, 1 Coríntios 13, varão. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como sino que ressoa, como símbolo que retine. Alguém sabe o que significa isso? Espera aí rapidinho. Lembra, né? Vocês estão muito tensos. Eu que deveria estar tenso. Primeiro, se eu falar a língua dos homens e a dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. O sino que ressoa é um barulho muito alto, o símbolo que retine é, usar aqui um exemplo, um violão desafinado. Ninguém suporta ouvir um violão desafinado, né? Às vezes eu toco, até Yasmin, que não sabe tocar, fala, tá desafinado. Eu falo, oxe, quem toca sou eu, rapaz. Mas é isso, é um violão desafinado. E o quê? Se eu falar, passa. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Essa fé que move montanhas, vocês lembram de Jesus falando, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de...
Acho interessante porque algumas das pregações que os meus pastores pregaram são marcadas no meu coração e eu lembro dela algumas vezes. Eu lembro uma vez que a pastora Lívia, ela trouxe, não sei onde, que ela arrumou um grão de mostarda. E ela distribuiu para todo mundo. E aí, devagar, slowly. E aí, ela distribuiu para todo mundo. E um grão de mostarda é um negocinho bem pequenininho, assim. E a Bíblia fala que você é capaz de mover montanhas, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas, se não tiver amor, o quê? Passa. Se eu der aos pobres tudo que eu possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Então, esses 3 versículos, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que o amor supera tudo. Supera os dons, supera as línguas estranhas, supera todo... se você falar a língua dos homens, imagina que você fale inglês, português, espanhol, japonês, e você consiga pregar no mundo todo e ganhar várias almas para Jesus, porque você é inteligente, tem a capacidade de se desenvolver nas línguas. Se você não tiver amor, não vale de nada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, o amor supera tudo. O amor de Deus supera tudo. Não é um amor romântico, não é um amor que eu sinto pela minha esposa, que eu sinto pelos meus irmãos. Então, a exortação do apóstolo Paulo, que ele estava dando à igreja de Corinto, era que os irmãos estavam dando mais vazão às línguas estranhas, estavam dando mais vazão aos dons espirituais. E aí ele vai falar no capítulo 12 que isso não é que não é importante. Deu para entender? Não é que não é importante. É importante. Mas só que o amor supera isso tudo. O amor, ele é a superioridade disso tudo. Não é que você não tenha que buscar os dons, não é que você não tenha que orar pelos dons. O apóstolo Paulo, ele vai falar no capítulo 14 que você tem que buscar os dons. Você precisa orar pelos dons. Mas o amor, ele não é dom, ele é fruto. Dom, você busca e Deus dá se Ele quiser dar. Eu quero falar em línguas, eu estou orando. Se Deus quiser, Ele pode te dar. Se Ele não quiser, Ele não pode te dar. Então, o amor não é fruto, o amor não é dom, o amor é fruto. Eu e você tem que ter. Independente de qualquer pessoa, eu e você tem que ter, é fruto. Amém? Estão acordados? Amém. Então, para que os dons? Eu separei alguns textos bases. Coloca aí, Igor, por favor. Efésios 4:11 até o 16, para a gente ler. Efésios 4:11 fala o seguinte: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, e até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito, é para isso que serve os dons, presta atenção. O propósito é que deixamos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogadas para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. É para isso que você tem que ter os dons, é para isso que você tem que buscar os dons, porque você precisa de discernimento. Que a gente lê no Novo Testamento, que fala que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará, e no fim dos tempos vai surgir muitos profetas, muitas pessoas que vão apontar um caminho, e se você não tiver fundamentado e edificado na rocha, você pode ir com eles. Então, a gente pregou ano passado, o ano todo, sobre o quê? Posicionamento. Posicionamento. Nós pregamos sobre posicionamento o ano todo, esse foi o tema da igreja no passado. Então, o posicionamento, ele exige uma posição que você tem que ser alicerçada em Cristo. Onde vai chegar os ventos de doutrinas e você não vai ser levado. Até o 16, passa mais um. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Olha a primeira parte.
Antes, seguindo a verdade em amor. Nós precisamos do dom, ok? Nós precisamos orar pelos dons, ok? Mas só que o dom, ele é seguido a verdade em cresçamos em todas as áreas, em todas as coisas, naquele que é o cabeça, Cristo. Passa para a gente finalizar essa parte. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo à medida que cada parte realiza a sua função. Nós precisamos do amor. O amor ele é superior a tudo. Então não me entenda errado, não é que o dom, a busca pelos dons é errado. Você precisa, nós necessitamos. É super importante. Mas o amor supera tudo, amém? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Vamos continuar a leitura. Segunda parte é a natureza do amor. O apóstolo Paulo vai falar sobre a natureza do amor, ele vai falar sobre... Nós iremos ler aqui agora. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Isso que é o amor. Nós usamos isso no casamento, não de maneira errada, não, mas é para frisar realmente de que você e a sua esposa, vocês precisam ser pacientes, vocês precisam ser bondosos, você não precisa ter inveja, não precisa vangloriar, não precisa se orgulhar. Mas a gente é bondoso o tempo todo com a nossa esposa. Você não tem inveja de ninguém. Você é paciente o tempo todo. Esposa com marido. A minha não é não. Eu também não sou com ela. Nós somos imperfeitos. O amor, ele não se vangloria, ele não se orgulha. Então, o amor, ele é o quê? O amor, ele é o quê? O amor é? O amor é paciente. O amor é? E o amor é? E o que o amor não é? Esse é o amor. O amor de Deus sobre nós. Amém? Então, versículo 5. Ele não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira e não guarda rancor. Meu Deus, acho que a gente olha e fala assim, a gente fala, eu te amo, né? Será que a gente ama de verdade? Eu iro, às vezes. Será que eu não procuro meus próprios interesses? Não tem nenhum rancorzinho no meu coração aqui. Se nós falamos que nós somos cristãos, nós falamos que nós somos filhos de Deus e somos maldosos. Versículo 5. A gente procura os nossos próprios interesses, a gente se ira facilmente e a gente guarda rancor. Nós não estamos no amor de Deus. Nós não estamos no amor de Deus. Então, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Havia pessoas maltratando outras pessoas. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Pessoas procurando os seus próprios interesses. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? O pessoal se irava muito facilmente. O pessoal guardava rancor. Capítulo 1 de 1 Coríntios vai falar que uma irmã chamada Chloe enviou a carta para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava em Éfeso. O apóstolo Paulo viu e falou, meu Deus, a igreja que eu plantei tá... Os caras estão cabulosos, velho. Traduz. A igreja que eu plantei, os caras estão se irando facilmente, estão indo um contra o outro. Cadê o amor dessa igreja? Eles fluem nos dons, eles têm uns cultos poderosos, eles podiam ter vigílias muito poderosas, mas cadê o amor? Cadê o amor dessa igreja? Foi esse o propósito que Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto. Então vou usar mais um texto de base, 1 João 4, 7. Vamos ler até o 10. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de quem? Aquele que ama é nascido de quem? E conhece quem?
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Dessa forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Então nós só amamos porque Deus nos amou. Quem lembra de João 3,16, um dos versículos mais falados da Bíblia? O que fala lá? Então Deus deu o seu Filho único. E antes de nós nascermos, ele já nos amava. E nós só somos capazes de olha no fundo dos meus óculos agora e falar assim, te amo. Porque Deus nos amou. Estou de óculos agora, estou chique. Nós só amamos porque Deus nos amou. Então, Jesus subiu o nível, né? Jesus subiu o nível, subiu a régua. Então, precisamos se apoiar nesse amor, nós precisamos conhecer esse amor, nós precisamos não entender esse amor, mas se jogar totalmente nesse amor. Filipenses 2, versículo 4. Amém? Vocês estão entendendo? Filipenses 2, 4. Cuidando, cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Nossa. Seja o mal de vocês mesmos pensar o mesmo. Como o mundo seria mais fácil se nós tivéssemos isso, né? Já parou para pensar? Já pensou? Se eu chegasse assim e você tivesse numa situação e você pensar realmente, nossa, aqui já não tem mais saída, e o cara chegar para você e falar, não, 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 não. Eu estou pensando com o mesmo modo de pensar de Cristo. Tá tudo bem? Ah, mas isso é injusto. Não, mas isso está errado. Não. Às vezes eu falo lá em casa e eu penso, eu falei, Yasmin, a gente precisa parar e voltar os nossos olhos, porque o homem mais injustiçado do mundo foi Cristo. Ele apanhou pelo meu e o seu pecado. Morreu, ressuscitou. Sofreu várias coisas que aí vocês sabemos quando nós lemos a Bíblia. Então, o amor, ele não procura os próprios interesses. Nós temos que ter isso no nosso coração. Nós não devemos tirar facilmente. Nós não devemos guardar rancor, porque o rancor, ele é como um câncer na nossa alma. Como um câncer na nossa alma que nós nem percebemos. Mas se você não liberar perdão, meu irmão, se você não olhar para o seu irmão e falar, eu preciso te amar com o olhar de Cristo, eu preciso te amar como Cristo me amou, porque eu conheço a Cristo. Isso está aumentando, esse rancor está aumentando em você, e às vezes você vem aqui na igreja, você levanta a mão, você é muito fervoroso, você vem aqui, se ajoelha e se entrega. Não tem amor, não tem amor, não tem amor. Então, eu não posso dizer que, às vezes, algumas coisas na sua vida que já deveriam ter avançado, não avança porque você não libera perdão, porque você não ama, porque você está fazendo as coisas pensando que o dom é o mais importante, a profecia é o mais importante. Mas o apóstolo Paulo está nos lembrando que o amor é mais importante. Versículo 6. 1 Coríntios. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Amém? Nos tempos de hoje, nós que deveríamos ter esse amor fincado em nós, às vezes acontece alguma coisa com o nosso irmão e nós não se alegramos. Às vezes acontece alguma coisa, o irmão comprou um carro novo lá e te mostra, e você falou, tipo assim, bom pra você, né? Mas eu não tenho.
Só que o amor, ele se alegra com a justiça, ele não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a justiça, mas ele também se alegra com a verdade. Quando você fala a verdade, quando você trata alguém com a verdade, quando você é honesto com os seus irmãos, você é honesto com Deus. Quando você é honesto com a sua esposa, você é honesto com Deus. Quando você é honesto com seus pastores, você é honesto com Deus. Quando você é honesto com seus amigos, você é honesto com Deus. Amém? Porque isso faz parte do amor. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tiago 1, 2. Fala rapidão, Igor. Tiago 1, 2. Porque o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Então, nessa vida, nós iremos passar por grandes provações. Às vezes, vendem um evangelho para você que venham para a igreja, venham para a People Church e você vai mudar de vida. Não vai acontecer mais nada na sua vida de ruim ou de mal. Isso não é o evangelho de Cristo. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é... Volta. Primeiro. Meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Guarda isso no seu coração. Daniel, você não sabe o que eu estou sentindo, você não sabe o que está passando na minha vida. É loucura isso, você se alegrar com uma coisa que, tipo assim, é ruim. Mas só que nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Quanto tempo nós temos na vida, de vida aqui, sei lá, 80 anos, 90 anos, se nós se cuidarmos? Sabe, trocar um pedacinho pela eternidade toda. Por causa que você está murmurando, reclamando, por causa que está acontecendo algumas coisas na sua vida. Você está reclamando, murmurando, porque o irmão não te dá a paz do Senhor. Você está reclamando, murmurando, ou você está se irando facilmente porque o irmão fez alguma coisa dentro da igreja para você. É isso que Paulo está falando. Ei, vocês não são daqui. Prestem atenção, porque essa prova, ela produz perseverança. Perseverança é a continuidade, é aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos perseverar em amor. Amém? Então o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então se você sofre, você está vivendo o amor de Deus, você crê, você vive no amor de Deus, você espera, você vive o amor de Deus, você suporta, você vive o amor de Deus, porque Deus te ajuda, Ele é a nossa base, Ele é a nossa força. Amém? E a gente vai para a última parte, que é a eternidade do amor. E isso é o mais impressionante, porque vai no 1 Coríntios 13, 8. Eternidade do amor. Então nós falamos sobre o amor que supera tudo. Nós falamos sobre a natureza do amor. Agora nós vamos falar da eternidade do amor para nós finalizarmos. O amor, ele nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento será deixado para trás. Amém? Presta atenção, o amor nunca perece. O que é isso? O amor nunca acaba, ele é eterno, ele é perpétuo. O amor que Deus nos dá, que Deus nos oferece, ele é eterno. Então, as profecias, ela vai desaparecer. As línguas, não vai existir mais Babel, porque nós iremos para o céu. No céu nós iremos falar a mesma língua. E o conhecimento que nós adquirimos nessa terra vai ser deixado para trás. Quem já ouviu aquela frase assim, você não leva nada para o seu túmulo, né? Realmente isso. A gente quebra a cabeça atrás de dinheiro. A gente quebra a cabeça atrás dos seus próprios interesses. Mais uma vez, como os dons, não é que isso não seja importante, mas o amor de Deus é mais importante na sua vida. Mais uma vez, não é que isso seja abominável, não, nós precisamos dessas coisas. Mas o amor de Deus, ele é eterno. Amém? Pois, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora, nesse tempo, fala sobre a era, versículo 9, fala sobre essa era que nós estamos vivendo. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha, nós estamos falando de um texto que foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, em 56 depois de Cristo. Muito tempo atrás.
E nós temos aqui, vou fazer 26 esse ano. Minha vida é um pouquinho assim, sabe? Então, tudo que eu falo, tudo que eu declaro aqui, tudo quando eu abro minha Bíblia e eu vou pregar, e a parte que eu conheço, a parte que eu profetizo. Estão entendendo? Alguém conhece tudo aqui? Passa. Porque quando vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. O que é completo? Cristo é completo, Jesus é completo. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Porque a minha versão está aqui, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. E quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Nós iremos se tornar homens, fala de uma maturidade que nós iremos alcançar no céu. O versículo anterior fala que parte nós conhecemos, parte nós profetizamos. E agora está falando que quando eu era menino, fazia coisa de menino, e um dia eu vou me tornar homem. Isso quer dizer que um dia nós iremos alcançar a maturidade, se nós perseverarmos nesse amor. Nós precisamos alcançar essa maturidade. Isso é uma esperança no nosso coração, não pelo saber, não pelas filosofias vãs do mundo, mas pelo amor que Deus disponibilizou para nós. Sabe quando você põe a mão numa pessoa e essa pessoa é curada? No céu não vai ter isso. E aí quando o Espírito Santo fala para você, e você fala, meu Deus, não vou fazer. Faz. Sabe quando você está na rua e fala, mano, aquela pessoa ali, ó, que fala lá, Jesus te ama. E você, não quero. Você não vai precisar fazer isso no céu. E você quer ir para o céu. Nós não vamos precisar usar o nome de Deus para curar no céu. Nós não precisamos profetizar no céu. Nós não vamos precisar evangelizar no céu. E por que nós não usamos o evangelho, que é poder de Deus, na terra? Nós precisamos desse amor, nós precisamos conhecer esse amor. O 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Novamente, agora eu conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. Apóstolo Paulo estava falando isso para o pessoal de Coríntios, para a igreja de Coríntios ali. Vocês acham que ele tinha espelho na época? Como nós vemos, como nós tiramos nosso celular e vemos na selfie, qualquer coisa. O espelho que eles tinham era alguma coisa reflexiva. Talvez alguma coisa que foi muito bem lixado de bronze ali, que eles conseguiam ver o reflexo. Sabe quando você vê um carro, o carro está muito bem polido, você vê você no carro? Acho que é o espelho mais HD que o pessoal de Coríntios tinha, era aquilo. Não tinha nem carro, né? Viagem doida. Era bronze, eu falei para vocês. Por quê? Agora, pois, vemos apenas um reflexo, mas como em um espelho, mais um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. 1 João 3:12. Nós somos plenamente conhecidos por Deus. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Esse foi o primeiro assassinato na Bíblia. Por quê? As obras eram más de quem matou Caim e as do seu irmão eram justas. Ofertas a Deus. Dentro do contexto ali de família, de igreja. O que eles estavam fazendo? Sacrifícios a Deus. Será que nós somos um Caim dentro da própria igreja? Já parou para pensar nisso? Você está dentro da igreja, seu irmão está oferecendo um sacrifício e você acha no direito de achar que é o sacrifício dele, entre aspas, né, meu irmão? Não existe sacrifício, não. O sacrifício de Jesus que é o coração. Amém? E aí você vê o seu irmão ali e você no seu coração mata o seu irmão dentro da igreja. Você é um Caim.
Não se admire, meus irmãos, mas o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Olha isso. Além de ser a superioridade do amor, além de nós falarmos da natureza do amor, além de que, se eu não amo, eu não conheço a Deus, além de que, se nós passamos da morte para a vida através de Jesus, e aí, Jesus fala para mim, para a gente, né? Qual é o mandamento que nós devemos seguir? É amar o seu irmão como a ti mesmo. Tem um cara que fala bem assim: ame a Deus e faça qualquer coisa. Faça qualquer coisa da sua vida. Você conseguir roubar um banco amando a Deus? Faz. Acredito que não. Nós devemos amar os nossos irmãos para que nós possamos estar na luz. Nossos irmãos da igreja é muito fácil, não fácil, mas presta atenção. Pegar o nosso dinheiro, mandar lá para a igreja missionária lá na Síria. Nós amamos, aí nós falamos, nós amamos o irmão. Mas o meu irmão aqui do lado, tipo assim, te odeio, Léo. Como assim, velho? E aí nós falamos que nós amamos a Deus, que nós não vemos. Como isso é possível? How is that possible? I'm right? Passa. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que em nenhum assassino permanece a vida eterna. Desta forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, só até aí. E vamos para o último versículo, 13. Vamos usar mais um texto de base. 1 Tessalonicenses 1, do 3 ao 5. Mas 1 Coríntios 13, e o último versículo 13 diz o seguinte: assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o 1 Tessalonicenses 1, do 3 ao 5. Então, assim, permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Isso é muito, 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 muito forte. Porque nós, às vezes, achamos que precisamos ter a fé, mas a fé sem o amor não vale nada. Às vezes, nós precisamos esperar ou confiar que vai acontecer alguma coisa, mas sem amor, sem a sua intenção no coração não vale nada. Nós precisamos do amor para poder alcançar todas as outras coisas que Deus quer nos entregar, amém? E Paulo, a igreja lá de Tessalonicenses, fala o seguinte: lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e na plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muitas aflições, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se um modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Essa era a palavra que Paulo estava falando para essa igreja. A gente vê o contraste das duas igrejas. Paulo elogia todas as igrejas que ele plantou, o amor. Mas ele condena Coríntios que tinha tudo, mas não tinha amor. A reflexão é: será que nós temos amor? Será que eu e você estamos buscando os dons, que não é errado? Não me entenda mal. Nós estamos buscando as coisas dessa vida, mas nós não temos amor? O convite de Paulo para a igreja de Corinto e o meu convite para a nossa igreja é que andemos, vivamos, sejamos o amor de Deus na terra. Sejamos o amor de Deus na igreja, na sua igreja local. Comece aqui, depois você vai espalhando amor por aí no seu trabalho. Mas comece aqui dentro.
Comece na sua casa. Comece no seu connect. Eu quero finalizar, eu queria chamar o louvor para subir. Eu ia finalizar com um texto. Que é do Quórum dos 12 Apóstolos, do Elder Jeffrey. Ele fala o seguinte: a verdadeira caridade é vista em sua forma mais perfeita e pura no amor inabalável e insuperável que Cristo tem por nós. Sem a caridade, sem o amor, seu puro amor por nós não seríamos nada. Sem esperança, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. A vida tem uma porção de temores e fracassos. Às vezes nem tudo dá certo, às vezes pessoas falham conosco, ou a economia, os negócios, ou os governos falham conosco, e pessoas nos decepcionam. Mas uma coisa não nos falhará, nem nessa vida, nem na eternidade: o puro amor de Cristo. Convido você a ficar em pé, que nós possamos orar, para que eu e você alcancemos esse amor que já está liberado para nós, para que os nossos olhos se tornem com luz, se tornem puros, o nosso coração viva sem amargura, sem ira, sem vaidade, para que eu e você possa não deixar de buscar os dons, mas nós possamos buscar o amor e amar o próximo, amar o seu irmão, amar quem você vê aqui agora. Porque enquanto você ama, Cristo vai colocando os atributos dele em você. Enquanto você ama, os dons são derramados sobre você. Enquanto você ama, o bálsamo do Senhor cai sobre sua cabeça. Enquanto você ama, você se arrepende, os seus pecados são perdoados. Enquanto você ama, a raiz de amargura é tirada pela raiz por Jesus Cristo. Enquanto você ama o seu irmão, o diabo ele é envergonhado. Porque você está tirando o orgulho, a vaidade, você está tirando o seu eu, você está tirando os seus próprios interesses para amar como Cristo nos amou. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, que o Senhor possa derramar sobre a tua igreja, Pai, o teu amor, Jesus. Derrama, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, como um bálsamo, Senhor Jesus. O teu amor, Jesus, para que nós possamos ser quebrantados, Deus. Para que nós possamos entregar totalmente a nossa vida para ser refeita em Ti, Jesus. O Senhor é o oleiro, Deus. Nós somos os vasos, Senhor Jesus. Em nome santo do Senhor Jesus, Pai. Nos usa para a Tua glória, Senhor Jesus. Nos usa para ser luz para os nossos irmãos, Deus. Nos usa, Senhor Jesus, Deus, com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, mas com amor, Jesus. Nos usa com amor, Jesus, para que nós possamos, Deus, nos tornar conhecidos, Deus, Jesus. E é isso que nós pedimos, Pai, que o Senhor possa descer o céu na terra, Senhor Jesus. O reino do Senhor que está em nós possa ser passado por os outros, Deus. Em nome santo do Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos por essa noite, Deus. Nós te agradecemos pelo Teu amor. Nós te agradecemos, Deus, pela Tua graça. Nós te agradecemos pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus.